Olá! Hoje a gente vai abrir a tampa de uma caixa preta que afeta, assim, milhões de pessoas no mercado de trabalho brasileiro. Os algoritmos que decidem quem vai para uma entrevista de emprego. E as fontes que temos em mão são um prato cheio. Tem um trabalho acadêmico super denso, um guia de risco corporativo e uma reportagem investigativa daquelas. A nossa missão é entender a promessa e, claro, os perigos da inteligência artificial no recrutamento. E para a gente começar, vamos pegar a história de uma personagem da reportagem, a Maria Silva. Pensa só, uma engenheira, 52 anos, currículo impecável, super experiente. Ela manda dezenas de currículos e a resposta é sempre ou um e-mail automático de rejeição ou, pior, silêncio. Um vácuo total. A pergunta que fica é: o que está acontecendo por trás da tela? Pois é, e a história da Maria ela não é um caso isolado, né? É um sintoma de algo muito, muito maior. A gente está falando de uma escala gigantesca. Plataformas como a Gupy, que é o principal caso de estudo aqui, processam milhões de candidaturas por mês. É uma empresa que recebeu 500 milhões de reais de investimento. A promessa era de eficiência, de objetividade para o RH. Então a discussão não é se a tecnologia é boa ou ruim, é como ela opera e principalmente quais são as consequências que talvez ninguém tenha previsto. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Porque a promessa, vamos combinar, é muito sedutora. Imagina um RH que recebe, sei lá, 2.000 currículos para uma vaga só. A ideia de ter um sistema que faz a triagem em segundos, que aplica testes, acaba com aquele trabalho manual. Soa como a solução perfeita, não? Exato. É a promessa do fim do trabalho repetitivo e da decisão baseada em dados, e não no feeling do recrutador. Só que essa promessa ela esbarra feio na realidade que foi documentada. O artigo acadêmico, por exemplo, mergulhou fundo em mais de 9.000 reclamações públicas sobre uma dessas plataformas. E o que eles acharam é bem revelador. A queixa número 1, com 42% dos casos, é a mais básica de todas: falta de feedback. A falta de um retorno. Isso! É aquela sensação angustiante de enviar seu currículo para um verdadeiro buraco negro. Espera aí, então a maior frustração não é nem sobre o algoritmo ser injusto, mas sobre o silêncio. A falta de um recebemos, obrigado ou você não avançou? Exatamente. É a ausência de um fechamento para o processo. Aí, logo em seguida, com 16%, entra a suspeita de viés, principalmente o de idade. São os profissionais mais sêniores, qualificados, como a nossa Maria Silva, que sentem que estão sendo barrados na porta, antes mesmo de alguém ler o que eles fizeram na carreira. E imagino que não pare por aí, né? Nem um pouco. 14% das pessoas reclamam de processos que são absurdamente longos. E complexos. Tipo, passar horas fazendo testes. Isso. Gastar 3, 4 horas em testes de lógica, de perfil, para uma vaga de assistente administrativo, por exemplo. E para fechar esse quarteto, 13% falam das vagas fantasmas. Ah, aquelas que nunca fecham. Exato. Posições que ficam abertas por meses, recebendo candidaturas, mas que parecem nunca ser preenchidas. Isso só alimenta a desconfiança, né? Ciência. E o estudo chegou a medir essa frustração, certo? Sim, e esse é um ponto crucial. O estudo fez uma análise de sentimento e descobriu que 87% das reclamações tinham um tom negativo. 87%. 87%. Para ter um contexto, a média em plataformas de queixa é mais ou menos uns 70%. Esse número é um sinal de alerta gigante. Mostra uma insatisfação muito acima do normal. Nossa, a promessa de eficiência se choca com uma experiência péssima para quem está do outro lado. Certo. Se a experiência é tão ruim para tanta gente, a gente precisa entender o porquê. Como essa máquina funciona por dentro. O que é essa tal caixa preta dos sistemas ATS, os Applicant Tracking Systems? De forma bem simples, o processo tem algumas etapas. Primeiro, o sistema parceia o currículo, ou seja, ele quebra o documento em pedaços de informação, experiência, formação, habilidades. Depois, ele compara essas informações, principalmente palavras-chave, com o que está na descrição da vaga. Por fim, muitos aplicam testes, de lógica, perfil, inglês. Com base nisso tudo, ele gera um ranking, uma nota, e mostra para o recrutador uma lista de quem é, teoricamente, o melhor candidato. E é aí que as coisas começam a dar errado.
Uma das fontes fala muito sobre a manipulação do sistema, pelos próprios candidatos. Exatamente. E isso nos leva a um fenômeno que é fascinante e um pouco desesperador. A técnica se chama keyword stuffing. Que é uma coisa inacreditável. Quer dizer que tem gente copiando a descrição inteira da vaga, colando do próprio currículo e aí pintando o texto de branco ou diminuindo a fonte para 1? É isso, fica invisível para o olho humano, mas o algoritmo lê tudo e pensa, nossa, que candidato perfeito, bateu 100%. E tem gente ensinando a fazer isso. Existem tutoriais no YouTube com mais de 50 mil visualizações. Um passo a passo para hackear o sistema e conseguir, quem sabe, ser visto por um humano. Mas isso não é descoberto na primeira conversa. O recrutador vai entrevistar a pessoa e perceber que não tem nada a ver com o que o algoritmo disse. Aí que está o problema. Muitas vezes sim, mas a empresa já gastou tempo, já gastou recurso entrevistando a pessoa errada. E aquele candidato realmente qualificado, que fez um currículo honesto, talvez tenha ficado lá na posição 200 do ranking. Nunca foi visto. O resultado disso é o que os especialistas chamam de seleção adversa. A empresa não está selecionando o mais competente, está selecionando quem é melhor em manipular o algoritmo. O sinal de qualidade fica invertido. Isso é bizarro. Mas ok, a manipulação é uma ação do candidato. E os problemas que já vêm embutidos no sistema? A questão dos vieses? E esse é o lado talvez mais perigoso, porque é silencioso. Ele opera sob um véu de objetividade matemática. O conceito central aqui é o de viés histórico. Se você treina um algoritmo com dados de contratações dos últimos 20 anos de uma empresa, e essa empresa, como muitas, tinha seus preconceitos... Contratava mais homens para liderança, por exemplo. Exato. O algoritmo não vai corrigir isso. Ele vai aprender que ser homem é um indicador de sucesso para aquela função e vai replicar esse padrão, em escala. O famoso caso da Amazon, que as fontes citam, é o exemplo perfeito disso, né? É o exemplo canônico. Em 2018, eles tiveram que aposentar uma IA de recrutamento porque ela estava sistematicamente penalizando currículos que tinham a palavra feminino. Como em Capitando o Time de Xadrez Feminino. Exatamente. A máquina aprendeu com o histórico da indústria de tecnologia, que era majoritariamente masculina, e concluiu que homens eram candidatos mais seguros. E isso se aplica a outros fatores como classe social ou idade. Sem dúvida. Outro viés documentado é o de prestígio educacional. O algoritmo pode aprender que candidatos de 2 ou 3 faculdades de elite têm mais sucesso na empresa. E com isso, ele passa a rebaixar currículos excelentes de outras instituições. E no caso da idade, que afeta a Maria Silva, a questão é sutil. O sistema não lê a data de nascimento, necessariamente, mas ele pode ser programado para valorizar uma lista de jargões, de tecnologias da moda, algo que candidatos mais jovens tendem a listar. Um profissional sênior foca mais nos projetos, nas conquistas. O formato do currículo acaba sendo mais importante que a experiência real. Isso é assustador, porque se uma empresa usa um sistema que discrimina, mesmo sem querer, as consequências vão muito além de só contratar a pessoa errada. Imagino que o risco legal disso seja gigantesco. E o guia de risco que a gente analisou deixa isso muito claro. No Brasil, a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 20 é explícito. Ele garante a qualquer pessoa o direito de solicitar a revisão de uma decisão tomada unicamente com base em tratamento automatizado. Ou seja, se um robô te rejeitou, você tem o direito de pedir para um humano reavaliar. Exato. Ok, o direito existe no papel, mas na prática, como um candidato pode provar que foi rejeitado por um algoritmo? Se o processo todo é uma caixa preta, como ele vai saber os critérios? Parece um direito bem difícil de exercer. É extremamente difícil, e essa é a crítica central. Sem transparência, o direito se torna quase teórico. Mas a pressão regulatória está aumentando, né? As empresas correm o risco de multas que podem chegar a 50 milhões de reais. E o futuro parece ainda mais rígido. O projeto de lei 2338 de 2023, um marco legal da IA, que já foi aprovado no Senado, classifica a IA de recrutamento como de alto risco. Isso vai forçar as empresas a ter muito mais transparência e governança sobre essas ferramentas. E além do risco legal, que é concreto, tem o risco para o negócio em si, para a reputação da empresa. Exato. O artigo acadêmico traz um depoimento anônimo de um desenvolvedor sênior no Reddit que é, assim, um soco no estômago para qualquer marca empregadora. Ele diz:
Se a vaga está na GUP, eu nem clico. Nossa! Isso resume o perigo. A ferramenta que foi comprada para atrair talentos pode, na verdade, estar afastando os melhores, os profissionais mais disputados, que não têm paciência para processos longos, impessoais e frustrantes. Então é um ciclo vicioso. A empresa adota a ferramenta para ser mais eficiente, mas a experiência ruim da ferramenta acaba afastando justamente os talentos que a empresa mais quer. E a frustração não é só do candidato. A reportagem investigativa é ótima nisso, porque traz relatos de recrutadores, em anonimato, que confessam ter que burlar ou revisar manualmente os rankings da plataforma. Eles dizem que os resultados automáticos muitas vezes não fazem sentido. Candidatos excelentes lá embaixo e o topo da lista cheio de perfis que não têm nada a ver. Quer dizer, nem as pessoas que deveriam ser ajudadas pela ferramenta confiam totalmente nela. O que me leva a crer que essa busca cega por eficiência pode sair muito caro. Acaba contratando a pessoa errada, afastando a certa e ainda criando um passivo legal. No fim, é um mau negócio. Exatamente essa é a conclusão. A ferramenta que deveria otimizar o processo acaba, em muitos casos, sabotando o objetivo principal, que é encontrar e contratar o melhor talento disponível. Ok. O cenário parece bem complexo. A gente fica preso entre a necessidade de eficiência e o risco de criar um sistema que é injusto e ineficaz ao mesmo tempo. Tem uma saída? A solução é jogar tudo fora e voltar para o papel? De forma alguma, a ideia não é demonizar a tecnologia, mas usá-la com inteligência, com responsabilidade. As fontes convergem em algumas recomendações bem práticas. A primeira é adotar abordagens híbridas. A automação pode ser ótima para uma primeira triagem em vagas de altíssimo volume, tipo o programa de estágio com 50 mil inscritos. Mas para uma vaga de diretoria ou de um especialista sênior, a análise humana qualificada desde o início é insubstituível. A máquina deve informar, o humano deve decidir. Usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Faz todo sentido. Mas e a questão da transparência que você mencionou? Uma empresa de tecnologia vai simplesmente abrir o algoritmo dela? Parece improvável. Não se trata de abrir o código-fonte, mas de mudar a filosofia do produto. A empresa que contrata precisa exigir do fornecedor um sistema que seja uma glass box, uma caixa de vidro, e não uma black box. Isso significa que as regras, os pesos que o algoritmo usa, tudo isso tem que ser claro e auditável pelo cliente. O RH precisa saber por que o candidato A foi classificado acima do B. A responsabilidade final é da empresa. Ela não pode terceirizar isso para um software. E como garantir que essa caixa de vidro não tenha um vidro meio embaçado com vieses escondidos? Aí entra a terceira recomendação: realizar auditorias de viés, ativamente. Isso é algo que poucas empresas fazem. Significa criar perfis de candidatos sintéticos, currículos falsos, idênticos em tudo, menos em uma variável que você quer testar, como gênero ou idade. E submeter ao sistema para ver se tem resultados desproporcionais. Se o sistema sempre ranqueia melhor o perfil masculino, você tem um problema. Auditar vieses parece algo caro, complexo. Uma empresa pequena ou média consegue fazer isso? Ou é uma solução só para as gigantes? É um desafio, sem dúvida, mas a alternativa, que é continuar usando um sistema enviesado, pode custar muito mais caro, em contratações erradas, em problemas legais. E por último, tem a validação dos testes. As empresas precisam garantir que aqueles testes de lógica ou personalidade realmente têm alguma correlação com o bom desempenho na função. Muitas vezes, eles são só um filtro genérico que elimina gente perfeitamente capaz. E do lado dos candidatos que se sentem de mãos atadas, alguma luz no fim do túnel? O primeiro passo é o conhecimento. Saber que a LGPD existe e que garante o direito à revisão de decisões automatizadas. Isso já dá alguma agência. E a recomendação mais prática é diversificar. Não apostar todas as fichas nessas plataformas. Ativar o networking, abordar recrutadores. A tecnologia é um canal, não único.
Então, recapitulando o que a gente desvendou hoje. A automação no recrutamento é uma ferramenta poderosa, não dá para negar, mas quando usada sem governança, sem supervisão humana e sem transparência, ela pode se tornar um amplificador de preconceitos, criar uma experiência péssima e falhar no seu objetivo mais básico. A ideia central que fica é que a responsabilidade é de todo um ecossistema. Dos fornecedores, que precisam projetar sistemas mais justos. Das empresas, que não podem terceirizar uma função tão estratégica. E dos reguladores, que precisam fiscalizar. A tecnologia nunca é neutra. Ela é um espelho dos valores de quem a cria e a implementa. Perfeito. E, para fechar, queria deixar um pensamento para nossa audiência refletir. A gente discutiu muito sobre como os candidatos tentam enganar o sistema com keyword stuffing, mas e se a próxima fronteira não for mais humanos tentando enganar algoritmos, mas sim outras IA se candidatando a vagas? Imagina só, uma IA que gera em segundos 1000 currículos perfeitamente otimizados para cada vaga, que preenche formulários e resolve testes de lógica automaticamente. O recrutamento automatizado se tornaria uma batalha de algoritmo contra algoritmo, com os humanos completamente removidos da equação até a entrevista final. O que isso significaria para o futuro do que a gente entende como procurar um emprego?